sou a enfermeira Jéssica, preceptora pela Unidade de Saúde da Família do Alphaville 2. E aqui é a Aline, que é enfermeira preceptora da Unidade de Saúde da Família do Tiradentes. Bom, a gente vai começar falando sobre a atuação da enfermagem antes do Inova PS. Antes, o acompanhamento da enfermagem era muito limitado em alguns ciclos de vida. As consultas de enfermagem aconteciam principalmente para as gestantes e as crianças menores de 2 anos. As unidades que já eram saúde da família realizavam o acompanhamento das gestantes 1 mês sim, 1 mês não. 1 mês passava pela consulta médica e 1 mês pela consulta de enfermagem. E nas unidades que não eram saúde da família, sim, unidades básicas, como era o caso do Alphaville e do Tiradentes, a consulta da gestante se dava uma primeira consulta na abertura do pré-natal e na 28ª semana. As crianças, a puericultura também era bastante acompanhado pela enfermagem. Algumas unidades tinham mais adesão e outras nem tanto. As doenças crônicas mais prevalentes, como a diabetes, a hipertensão, eram acompanhadas principalmente nos grupos. Então, o maior contato que os enfermeiros tinham com esses pacientes era nos grupos de perdia, os pacientes psiquiátricos, nos casos nos grupos de saúde mental. A avaliação dos pés diabéticos, algumas unidades já faziam nos grupos, outras unidades marcavam em consultas individuais, mas o maior acompanhamento eram nesses grupos. Havia também muitos agendamentos por ciclos de vida. A gente tinha turnos de atendimento com a puericultura, turno de atendimento com preventivo, turno de atendimento para gestante. Havia uma resistência grande dos usuários quanto ao atendimento da consulta de enfermagem. Os atendimentos domiciliares eram por categoria profissional. Geralmente, ia o enfermeiro e o agente comunitário nessa visita domiciliar, ou o médico com o agente comunitário. Alguns casos eram discutidos nas reuniões de equipe, naquelas unidades que tinham reuniões de equipe, mas não via uma interprofissionalidade no acompanhamento desses pacientes que recebiam atendimentos domiciliares. O atendimento acontecia de forma multiprofissional, porém não de forma interprofissional, como já citei. Havia um consultório de enfermagem para atendimento de todos os enfermeiros da unidade, com um número reduzido de ofertas de vagas para consultas de enfermagem por equipe, que havia, se numa unidade tinha 3, 4 equipes, havia 3, 4 consultórios médicos e um consultório para atendimento de todos os enfermeiros da unidade. Então, cada enfermeiro ficava de 2 a 3 turnos para atendimento de consulta de enfermagem. Então, era muito pouco a oferta. A realização de alguns procedimentos era apenas como agendamento, que nem a coleta do exame preventivo de CA de colo de útero. Havia o turno da coleta do preventivo, e era só por agendamento, não era oportunizado no momento da consulta. O acompanhamento de planilhas e liderança de equipe sempre ficou concentrado nos enfermeiros. A responsabilidade sempre ia para os enfermeiros. Acompanhamento de planilhas de Vigicam, de vigilância em saúde do território, a planilha de violência naquelas unidades que não havia assistente social, a responsabilidade era do enfermeiro. E a atuação era predominante na classificação de risco. A maioria das unidades fazia classificação de risco, e era predominante essa atuação. Aqui a gente vai apresentar a nossa equipe. Nós temos 16 enfermeiras preceptoras, 33 enfermeiros residentes, 33 equipes de saúde da família. Estamos atuando em 9 unidades de saúde da família. Essa foto são todos os residentes de enfermagem. Aqui nesse slide são 2 fotos da última educação permanente que a gente teve, das preceptoras de enfermagem, com 2 enfermeiros do Rio de Janeiro.
um tema de diagnóstico de enfermagem e CIAP. Então, essas são as preceptoras. Vamos falar um pouco sobre os avanços. O principal avanço que a gente teve depois do Inova APS foi o fortalecimento das consultas de enfermagem, o protagonismo do enfermeiro nessa consulta. Uma maior resolutividade, o empoderamento do enfermeiro, o acompanhamento de todos os ciclos de vida. Os pacientes em condições crônicas são agendados para o enfermeiro. Atuação predominante nas consultas, né? Como eu já falei, agora o grande protagonismo do enfermeiro está sendo nas consultas de enfermagem, nos acompanhamentos dos pacientes. A oportunização dos procedimentos no momento da consulta, que antes era agendado, né? Vamos citar como exemplo, novamente, a coleta do exame preventivo, que esse exame já é oportunizado no momento da consulta. A realização da interconsulta foi um grande ganho, né? Tanto para a medicina quanto para a enfermagem. Nesses slides, também a gente mostra aqui uma foto de uma consulta da puérpera mais o RN com 4 dias após o nascimento. E esse cartão da gestante, que é dessa puérpera, né, que está em consulta, que 90% das consultas de pré-natal foram realizadas pelo enfermeiro. E ela retornou com 4 dias após o nascimento da criança. A educação permanente é um excelente avanço, porque eu acho que a gente sempre tem que estar se atualizando, se aprimorando, não só os residentes, também quanto os preceptores. Houve um avanço na qualificação dos registros do prontuário eletrônico. Nós estamos estudando bastante para isso, para cada vez aprimorar mais. O ambiente virtual de aprendizagem dos residentes, né, também está sendo muito bom para eles. O canal teórico, a discussão clínica de enfermagem, nesse canal teórico, nós fazemos discussões dos protocolos, estudamos os protocolos de enfermagem, fazemos discussões de casos clínicos e a educação permanente para os técnicos de enfermagem. Aqui tem foto de sessões clínicas lá do Tiradentes e do Copavila 2. Aqui mais fotos de algumas sessões clínicas, né? A educação permanente de preceptores, que foi a nossa primeira educação permanente, com o tema SOAP, e embaixo a educação permanente com os técnicos de enfermagem. Tivemos também como avanço o compartilhamento de consultório por equipe, né, com maior oferta do número de consultas, a construção da semana padrão com variação dos turnos de atendimento com a medicina, né? Isso traz uma confiança na capacidade técnica do enfermeiro, confiança na capacidade de resolutividade das consultas de enfermagem e, com isso, o aumento do número dos atendimentos. A aceitação da população à assistência de enfermagem. Eu acho que esse, no início da residência, foi um dos nossos maiores desafios. E nos surpreendeu muito porque não foi tão difícil. A gente tem uma aceitação muito boa. A integração dos técnicos de enfermagem nas equipes, o sentimento de pertencimento da CS enquanto um dos protagonistas da equipe. Eu acredito que esse avanço que nós tivemos também foi um dos primeiros e grandes desafios no início da residência. A retomada das reuniões de equipe e a realização das reuniões com o NASF e PTS. As unidades que já eram unidades de saúde da família já aconteciam as reuniões de equipe, não nesse formato que nós temos hoje. Era um pouco mais reduzido, né? E as unidades que eram do modelo tradicional de atenção básica, como Tiradentes e Copavila, não aconteciam as reuniões de equipe, sim reuniões gerais esporadicamente. E realização de reuniões com o NASF não tinha cronograma, era eventualmente que acontecia essas reuniões quando a equipe fazia alguma solicitação para o NASF, né? Não acontecia como acontece agora, de 15 em 15 dias. E com isso, vem aumentando a realização dos PTS. O interprofissionalismo nos atendimentos domiciliares, né? Hoje isso está sendo bem marcante na nossa residência, que os atendimentos domiciliares acontecem com vários profissionais que se conversam, discutem o caso.
A inserção dos técnicos de enfermagem na vigilância e monitoramento das planilhas. Eu acredito que isso ainda é um desafio, porém já avançamos, né? Saímos do zero e já avançamos um pouco, eles já estão inseridos, já estão realizando esses monitoramentos, esses acompanhamentos. Compartilhamentos de responsabilidades com a equipe. Como eu falei, a responsabilidade antes de todas as planilhas e de várias funções eram todas dadas ao enfermeiro. Hoje, já nesse novo processo de trabalho, essas responsabilidades são compartilhadas com toda a equipe. O aumento do número de atendimentos de enfermagem do terceiro turno, que é um indicador da portaria de saúde na hora, que é 84 consultas ao mês, né, no terceiro turno. A gente trouxe aqui um exemplo lá da Unidade de Saúde da Família do Alphaville 2, como vem aumentando esses atendimentos no terceiro turno. Nós batemos a meta em maio, julho e agosto. E aumento do número de usuários cadastrados no ESUS, né, da Portaria Previne do Brasil. Esse também foi um grande desafio que a gente chegou no início da residência e já avançamos muito. Temos muito que melhorar, mas já teve um grande avanço desde o início. Aqui nesses slides tem algumas fotos da atuação do enfermeiro, né, em consulta de pré-natal, atendimento domiciliar multiprofissional, o atendimento familiar na comunidade. Esse atendimento familiar na comunidade acontece uma vez por mês, lá na Unidade de Saúde da Família do Alphaville 2. É um bairro que é o mais afastado da unidade e os pacientes, os usuários, têm muita dificuldade de chegar até a unidade. A área que temos menor procura na unidade. E com isso a gente decidiu se aproximar da população e fazer um atendimento interprofissional na comunidade mesmo, lá no centro comunitário. E a população é uma população antiga, uma população idosa, que às vezes precisa até pegar um ônibus para chegar até a unidade. Esses slides, aqui o consultório por equipe, né, que foi muito bom para a enfermagem, que aumentou o número de ofertas de vagas, a interconsulta, a enfermeira, a médica, realizando uma interconsulta, o atendimento domiciliar, a consulta de puericultura, a residente fazendo procedimento em visita domiciliar, reuniões de equipe lá na Unidade de Saúde da Família do Batistão, atendimento extramuro da Unidade de Saúde da Família do Itamaracá, o atendimento domiciliar multiprofissional da Unidade de Saúde da Família do Batistão, treinamentos com a equipe lá no Itamaracá. E aqui são o treinamento da equipe também, reuniões de equipe da Unidade de Saúde da Família do Batistão. Agora, a Aline vai apresentar alguns gráficos para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre os gráficos que a gente tem de atendimento, com relação, focando principalmente na evolução do atendimento da enfermagem, tanto do residente quanto do preceptor. Nesse primeiro, a gente fala sobre o SF Tiradentes, a gente observa no gráfico um aumento significativo de consultas de enfermagem, isso envolvendo o preceptor e o residente. Então, se a gente pensar que a gente teve já 164 atendimentos e hoje em dia nós temos 573 atendimentos, isso é um ganho muito importante para a comunidade. E pensando que essa unidade é uma unidade de horário estendido, assim como outras, isso é muito importante, esse dado. Sobre o Alphaville, a evolução de atendimento do Alphaville também é imensa. A gente já passou por 16 atendimentos, 91 atendimentos mensais e hoje a gente oferta 628 atendimentos de enfermagem para a comunidade. Sobre o Batistão, a Unidade de Saúde da Família do Batistão. A gente observa também, se a gente fizer uma comparação com o ano de 2019, um aumento importante no número de atendimentos. A gente teve nesse último mês do gráfico, foi o mês de agosto, 290 atendimentos de consultas de enfermagem para a população. Sobre a Unidade de Saúde da Família do Jardim Noroeste. A gente observa também que a gente tem um comparativo dos residentes e preceptor do atendimento, a gente observa como é grande o número de atendimentos
nessa unidade do Noroeste. O residente chega a fazer 1.222 consultas, ofertas para a população, que a gente sabe que é uma população bastante vulnerável, que demanda muito atendimento, tanto médico, enfermeiro, toda a equipe multiprofissional. E o enfermeiro tem crescido muito no atendimento lá. O preceptor também, mas a gente mostra o destaque dos residentes de enfermagem nessa unidade. A unidade de saúde da família do Parque do Sol. A unidade de saúde do Parque do Sol, a gente tem um perfil diferente. Ela sempre foi muito voltada para a escuta inicial, classificação de risco, porque tem um atendimento muito grande de demanda espontânea. Então, a gente observa nesse gráfico que a escuta inicial, a ideia é tirar o enfermeiro, como a Jéssica já falou, que foi um avanço, o enfermeiro saiu um pouco da classificação de risco, escuta inicial, e se colocar mais como protagonista nas consultas de enfermagem. No Parque do Sol, era bastante a questão da escuta inicial e classificação de risco. No gráfico, a gente observa que houve diminuição do atendimento do enfermeiro na escuta inicial, na classificação de risco, e a gente percebe esse aumento na consulta de enfermagem. Isso é um dado muito importante. A gente compartilha as consultas e oferece mais para a comunidade se a gente participar mais com consultas de enfermagem. Sobre o Moreninhas. Moreninhas é a mesma coisa, a gente observa um aumento importante no número de consultas, 763, também é uma população vulnerável, os dados da consulta são bem parecidos com o do Copa Vila. Sobre a unidade de saúde da família do Itamaracá. A gente observa também um aumento, a gente já chegou em fevereiro ao número de 54, em abril 44, e a gente chegou ao máximo de 166 consultas de enfermagem. Unidade de saúde da família do Oliveira. Sobre a unidade de saúde do Oliveira, a gente tem o mesmo perfil que foi falado sobre o Parque do Sol. Então, a gente observa que teve uma queda bem importante do enfermeiro na escuta inicial e tendo, aliado a isso, um aumento nas consultas de enfermagem. A unidade de saúde da família do Vida Nova. Na unidade de saúde da família do Vida Nova, a gente tem bastante presente também a escuta inicial, a classificação de risco, mas também a gente teve um aumento muito importante das consultas de enfermagem. Esse gráfico mostra a escuta inicial teve um aumento importante por conta do acolhimento dos pacientes beneficiários do Bolsa Família, dos pacientes com suspeita de Covid, mas a gente mostra também aí a importância da consulta de enfermagem nesses casos, que foi ainda maior do que a classificação de risco. E a tendência também no Vida Nova, assim como nas outras, é a gente aumentar o número de consultas de enfermagem e diminuir a escuta inicial e classificação de risco. A gente vai falar um pouco sobre os desafios. Os desafios a gente separou em pessoas e em processo de trabalho. Com relação às pessoas, é um desafio ainda a gente aprimorar o perfil de liderança do enfermeiro, tanto na supervisão do agente comunitário de saúde, quanto liderança dos técnicos de enfermagem. Isso já aumentou muito, foi um avanço muito grande, mas a gente ainda precisa melhorar esse perfil de liderança dos enfermeiros residentes. A gente também precisa consolidar e integrar o técnico de enfermagem na equipe e diminuindo a sua alta rotatividade. A Jéssica também comentou que isso foi um avanço, a gente já está bem melhor do que era antes, só que a gente ainda precisa diminuir essa rotatividade dos técnicos de enfermagem, porque isso agrega para a equipe, o técnico também é um membro muito importante da equipe e ele precisa se manter dentro da equipe, para colaborar com o residente, colaborar com a comunidade, com toda a equipe. Então, a gente ainda precisa consolidar isso. É um desafio ainda manter o agente de saúde estimulado no bom desenvolvimento do seu trabalho. A Jéssica falou que a gente conseguiu um avanço disso, dele se sentir protagonista do trabalho dele, do trabalho na equipe, se sentir membro da equipe, mas a gente ainda precisa, é um desafio a gente continuar estimulando ele para que ele desenvolva um bom trabalho, principalmente nesse momento, que a gente precisa melhorar o acompanhamento da saúde da população e precisa também, junto com eles, o trabalho de cadastramento, acompanhamento, a orientação deles na comunidade sobre o trabalho que vem sido desenvolvido nessas unidades, tanto do laboratório de inovação, quanto nas demais unidades também. Também é um desafio a gente aprimorar a capacidade de resolução de conflitos. Trabalhar em equipe envolve muito conflito e a gente precisa estimular isso nos residentes, nos enfermeiros preceptores, essa capacidade de resolver esses conflitos.
estimular o perfil de liderança dos residentes também, como a gente já falou, com o técnico de enfermagem, com os agentes de saúde e também liderando toda a equipe junto com os outros membros. Desafios de processo de trabalho. É um desafio também a organização da agenda para as condições crônicas, nesse momento que a gente se encontra em pandemia. É um desafio a gente conseguir organizar isso para não deixar desassistido, mas também não oferecer risco para as pessoas que a gente está atendendo. Compartilhar a vigilância em saúde com toda a equipe. A Jéssica falou que isso é um avanço, a gente melhorou muito. Em várias unidades, a gente consegue compartilhar as planilhas de monitoramento de equipe, vigilância, programas, a gente consegue compartilhar com os membros da equipe. Mas ainda é um desafio, porque isso ainda está centrado no profissional enfermeiro. E a gente precisa, isso não é uma atividade privativa do enfermeiro, é uma atividade da equipe e a gente precisa que toda a equipe participe dessas atividades. Consolidar as capacitações de técnicos de enfermagem. A gente evoluiu muito quanto a isso. A capacitação dos técnicos de enfermagem, principalmente porque é muito rotativo, então isso é constante, mas a gente ainda precisa consolidar. Manter isso com uma metodologia, consolidar isso para que isso sempre aconteça e não se perca com o tempo. Consolidar também as capacitações dos agentes comunitários de saúde. Eles são membro importante da equipe e eles por muito tempo ficaram desassistidos. Devido às demandas da unidade, a gente precisa dar continuidade com essas capacitações e isso também é um desafio. Manter os espaços na agenda para as discussões clínicas e protocolos de enfermagem. A gente precisa consolidar os canais teóricos, precisa que todos os enfermeiros tenham conhecimento dos protocolos de enfermagem da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, e isso precisa ser discutido. Ainda é um desafio também. Desenvolver a autonomia dos enfermeiros através dos protocolos de enfermagem. A gente tem vários avanços no município de protocolos de enfermagem, fluxogramas, protocolos que estão sendo publicados em parceria do município, o Estado, o Conselho Regional de Enfermagem, mas a gente precisa ainda estimular os enfermeiros para que use esses protocolos para que a gente consiga atender melhor a comunidade. E a gente precisa também dar continuidade nesses protocolos, porque os protocolos mudam, as coisas mudam muito rápido e a gente precisa dar continuidade nisso. Manter a qualidade dos indicadores de enfermagem com atendimento noturno. É importante que a gente aumente a oferta de atendimento no período noturno, e isso é bastante desafiador nesse momento de pandemia. A gente precisa divulgar, precisa ser bastante, a gente precisa ter bastante cautela para desenvolver isso, e a gente precisa manter uma qualidade desses indicadores nesse período, por conta da população que não tem acesso em outro período. Associar assistência à produção científica. Nós temos excelentes exemplos dos residentes, dos preceptores em atuação, e a gente precisa produzir cientificamente isso, precisa participar de eventos, divulgar os bons exemplos que a gente tem. Fortalecer os enfermeiros quanto à utilização dos protocolos de enfermagem. Os preceptores e os residentes também. Nós temos bons protocolos, precisamos aprimorar e a gente precisa fortalecer a utilização deles. Aprimorar a realização e discussão de PTS. A Jéssica falou, é um avanço que a gente já tem, as discussões de PTS, mas a gente ainda precisa consolidar isso, aprimorar e realizar mais alguns PTS, porque tem muitos casos complexos e a gente precisa, junto à equipe multiprofissional, aprimorar isso. Realizar as discussões de casos multiprofissionais com metodologias e rotinas bem estabelecidas. Então, a gente dá continuidade com isso, tem os canais teóricos, a gente tem os casos clínicos que a gente discute, mas a gente precisa deixar isso com rotinas e metodologias bem estabelecidas para que isso não se perca e que a gente consiga discutir isso sempre em equipe. Porque uma equipe tem uma vivência e acaba sempre, claro, discutindo isso. Mas a gente precisa que isso seja visto por todas as equipes. Porque é uma residência, é um processo de aprendizado e a gente aprende muito uns com os outros. As propostas da residência multiprofissional, principalmente com foco na enfermagem. É muito importante que a gente dê continuidade na residência multiprofissional. É um ganho muito importante para Campo Grande, para a comunidade, e a gente precisa da abertura do edital para 2021. Se isso não acontecer, vai ser uma perda muito grande para a Prefeitura Municipal, vai ser uma perda muito grande para a enfermagem como categoria e para a comunidade, sem dúvida. Então, a gente precisa que isso aconteça.
elaboração de protocolos de enfermagem com participação da residência. Os protocolos estão aí, são publicados continuamente, e é uma proposta que a gente insira a residência na elaboração desses protocolos. E esse é um ganho muito grande, tanto para os residentes quanto para a prefeitura. Planejamento de um evento científico para que os profissionais da residência possam apresentar seus trabalhos exitosos. Como a gente já falou, tem muitos trabalhos bons sendo feitos, muitas experiências interessantes, e a gente precisa de um evento científico para que a gente possa divulgar isso. Isso seria interessante não só para as outras unidades do Laboratório de Inovação, mas para as unidades que não são contempladas com o Laboratório de Inovação. Para que essas experiências sejam multiplicadas, para que a gente consiga compartilhar tudo isso com quem tem interesse de evoluir também. Incluir os residentes nas capacitações que são oferecidas pela CESAL. Os residentes são parte da equipe, eles fazem atendimento e produzem muito junto à unidade. Então, nada mais justo que as capacitações oferecidas pela CESAL também com os residentes. Capacitação de sala de vacina, capacitação de vigilância, capacitação de programas, todas essas capacitações a gente acredita que também precisam ser ofertadas para os residentes. Inserir os residentes em grupos de colegiados. Isso é um desafio, mas é importante, porque, assim como a gente já falou, os residentes são parte da equipe e eles precisam ser inseridos em grupos de colegiados, de atenção primária, de sistematização da assistência de enfermagem, vários grupos colegiados para ajudar na produção e nas discussões também. Dar continuidade e expandir os grupos de atendimento da unidade. Após o período da pandemia, isso vai ser um desafio, mas a proposta é que a gente consiga, os grupos que a gente tinha conseguido formar antes, que a gente consiga dar continuidade e expandir, para que a gente melhore o acesso da população e consiga ofertar um atendimento melhor. Como proposta também, implementar a rotina na agenda para a produção científica. Então, a gente divulgar, como a gente já tinha falado, isso é um desafio, e a proposta é que a gente consiga fazer isso, implementar essa rotina de produção científica pelos residentes, para divulgar essas experiências exitosas que a gente tem. Muito obrigada.